A paz do Senhor, meu querido irmão, você está no canal IEA Discipilarzinho, lugar de gente feliz e vitoriosa. Eu sou o seu irmão em Cristo, Jonatas Paulo, e hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, da nossa revista aí dos jovens, classe dos jovens, Tempo de Conquista, Fé e Obediência, no livro de Josué. E esta é a lição de número 12, é a nossa penúltima lição desse segundo trimestre. Haja vista que nós já estamos estudando o livro de Josué, Estamos lendo o livro de Josué, aprendendo princípios bíblicos maravilhosos. E eu gostaria de chamar você agora para você pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, pegar o seu caderno, a sua caneta, para que nós venhamos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. O texto bíblico base dessa lição se encontra lá em Salmos 46, a partir do primeiro verso, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus por esta palavra, irmãos? Vendo que nós estamos passando esse momento de pandemia, nós já podemos nos ancorar, nos debruçar nesta palavra e sabermos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. A síntese da nossa lição diz assim: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida, seja os momentos bons, seja os momentos ruins, sejam momentos de alegria ou de tristeza. Precisamos saber que o nosso Senhor é sempre o nosso refúgio, independentemente das circunstâncias. E eu já destaco para você aqui nesta lição que as circunstâncias da nossa vida são usadas como ferramenta para nos lapidar, para nos moldar e também para nos dar amadurecimento. Caro aluno, eu queria chamar a tua atenção para que você lesse a agenda de leitura de segunda a sábado. Tem vários temas, assuntos para que você venha entrar mais profundamente no contexto histórico desta lição, para você aumentar o seu conhecimento. Haja visto que o nosso Senhor sempre nos pede para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Isso nós só chegaremos ao conhecimento se nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. O nosso texto bíblico se encontra em Josué, no capítulo 20, do verso 1 ao 6. Você pode estar lendo aí na sua casa o contexto histórico para que nós venhamos estudar esses três tópicos. Haja visto que essa lição ela possui três tópicos, O primeiro fala que Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. O segundo tópico diz que os levitas exigem sua herança. E no terceiro tópico, Josué abençoa os Rebunitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, ok? A nossa introdução, ela diz assim: chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveria ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado, pelo ministério de Moisés, para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galardia sua missão. Aqui já no primeiro tópico da nossa lição, que diz: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. No primeiro subtópico, diz assim: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Primeiro, eu gostaria de trazer para vocês o que significa homicídio. A palavra homicídio ela é um termo jurídico que significa destruição voluntária ou involuntária da vida de um ser humano, um assassinato. Então, homicídio é a destruição voluntária ou involuntária da vida de um ser humano. E aqui na nossa lição diz que Deus cuida
daqueles que praticarem homicídio culposo. O que é um homicídio culposo? O homicídio culposo é um conceito do direito penal que descreve o ato lícito quando praticado sem intenção, mas com culpa, isto é, geralmente com imprudência, imperícia ou negligência. Um crime culposo é aquele que a pessoa não tem a intenção de matar, diferente do crime doloso, né? Que a pessoa tem a intenção de matar. Nós precisamos ver aqui que o nosso Deus, ele se atenta para essas pessoas que cometem esses homicídios. Então, o nosso Deus, lá no primeiro parágrafo, eu gosto de ler com vocês, para nós entrarmos no contexto histórico, diz assim: na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Está em Deuteronômio, capítulo 19 e 10. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais. Deus ele havia dito para o povo que não queria injustiça na terra prometida. Então o que o Senhor pediu? Para que 6 cidades dos levitas fossem levantadas como fortalezas judiciais, para que essas pessoas que cometessem esses crimes culposos pudessem se refugiar. Então, você já vê aí a misericórdia de Deus agindo junto com a justiça. E eu gosto sempre de frisar que nós não podemos separar a justiça da misericórdia. Em Deus, as duas trabalham juntas, em harmonia. A justiça de Deus é misericordiosa e a misericórdia de Deus é justiça. Então nós vemos já o cuidado de Deus com essas pessoas que cometiam esses crimes. E dando continuidade, no outro parágrafo, diz assim: Deus manda construir cidades de refúgio para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Ou seja, as pessoas que cometiam homicídio culposo, elas poderiam ser perseguidas por famílias, por pessoas que quisessem vingar a morte de um parente ou a morte de um conhecido, de um familiar. E para que isso não acontecesse, essas pessoas tinham as suas cidades de refúgio para se abrigar. Essa pessoa que cometia esse assassinato, esse homicídio, ela se refugiava nesta cidade. E o que o nosso Senhor nos ensina a respeito da vingança, né? Quem sabe você foi injustiçado, você foi acometido de alguma injustiça, seja em qual área da vida que for, o que nós podemos extrair das Sagradas Escrituras que o Senhor nos ensina a respeito da vingança? Eu sempre digo, meus irmãos, que quem é de Deus não se vinga. Olha que interessante, Romanos, capítulo 12, apóstolo Paulo nos trazendo essa recomendação. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 30, diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Em Lucas, no capítulo 18, no verso 7, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus, meus amados, sempre faz justiça aos seus escolhidos. Pode ser cedo ou mais tarde, a justiça de Deus virá de encontro. Em 2 Pedro 3:3 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Quem sabe nessa terra, essa legislação que nos governa, esta lei que nos rege, social, pode ser, às vezes, muitas das vezes, injusta conosco, né? Só que você perceba que no céu, a justiça de Deus aplicada nas nossas vidas é perfeita e no céu não haverá injustiça. Isso vale um glória a Deus aí na sua casa. No céu não haverá injustiça, meu amado. Analisando esses detalhes, vemos o tratamento justo, misericordioso e amoroso que Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da sua palavra, justiça. No segundo subtópico, o significado espiritual das cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente.
por um forte esquema de segurança com soldados, armas, etc. Mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhes o salvo-conduto. Sabe o segredo que nós podemos extrair desse subtópico? Que a proteção verdadeira que nós temos na nossa vida, ela vem de Deus. Olha que coisa linda que está registrado na palavra do Senhor no Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O verso 2. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. O nosso Deus está presente na nossa vida, Ele nos guarda, é Ele que nos socorre, é Ele que nos atende, Ele não vai permitir que você tropece, Ele não vai permitir que você venha ser injustiçado, pois a justiça dele, ela não é como os proverbistas aí dizem, no ditado popular, ela tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus, ela vem na hora exata, no momento certo. Olha o que Pedro, na sua primeira carta, vai dizer, na sua primeira epístola, no 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele brama como um leão, ele está procurando quem possa tragar, procurando fazer o que João 10:10 diz, matar, roubar e destruir. Mas fique tranquilo, se você serve a Deus, você tem um Deus todo-poderoso, Ele guarda você, é Ele que te protege, é Ele que te sustenta, é Ele que te ampara nas suas mãos. Olha uns salmos para você se debruçar, para você se ancorar nessa palavra poderosa. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os teme e os livra. Se você é um crente temente a Deus, se você é um crente que serve ao Senhor, fique tranquilo que Deus sempre estará cuidando de você, estará protegendo você, enviando os seus soldados, os seus exércitos angelicais para proteger você e a sua família. No subtópico 3, o perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade do seu refúgio, e o matasse, não seria culpado do sangue. Olha aqui que nós vemos Deus estabelecendo um princípio aqui, que a pessoa que cometeu o homicídio culposo, ele deveria se refugiar nessas cidades de refúgio e não sair dela, para que o vingador não viesse matar a vida desta pessoa. Mas caso o vingador viesse matar a vida dessa pessoa, ele não seria culpado. E qual é o segredo que fica para nós como cristãos? Que nós devemos nos manter na cidade de refúgio, porque ali há a proteção. Olha só que interessante, o segredo é este, o melhor lugar da terra para nós estarmos é sempre na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, eu sempre cito isso, é o melhor lugar da terra para que eu e você estejamos, é no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Né? E também o salmista, ele já nos orienta nos Salmos 91:1, dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, glória a Deus. O tópico 2 nos diz, os levitas exigem sua herança. O primeiro subtópico diz assim, a demora em conceder a herança. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio, no qual foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade e fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. Veja, meus irmãos, no contexto aqui histórico que nós estamos acompanhando,
nós vemos que essa herança, as heranças dos levitas, só foi dado a eles quando eles começaram a reivindicar. Eles começaram a pedir a Josué as suas heranças, as suas terras, né? E nós vemos que para a nossa vida, na nossa prática, nossa vida cristã, nós também devemos reivindicar as promessas de Deus para a nossa vida. E que nós devemos perseverar em oração, pedindo a Deus, orando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele cumpra em nós as promessas, para que Ele faça o seu querer em nossa vida, né? Que Deus venha fazer a sua vontade em nossa vida. Em Mateus 7, do verso 7 e 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Palavra poderosa do nosso Senhor. Continue orando, continue pedindo, continue clamando ao Senhor. Deus, no seu momento certo, na hora certa, Ele vai te responder, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te abençoar, porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel e verdadeiro. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso, deve-se ter todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Aqui nós podemos ver que muitas das vezes nós queremos para a nossa vida algo, nós desejamos, nós ansiamos, mas nós precisamos atender um princípio que a Bíblia fala para nós, que a melhor coisa é dar do que receber. Às vezes você pode estar pensando que não está recebendo, né, que não está alcançando algumas coisas da parte de Deus, mas saiba que você é um bem-aventurado quando você doa, quando você abençoa, né, alguém, você está sendo abençoado por Deus também, porque eu creio na lei da semeadura, tudo aquilo que o homem plantar, assim também ele vai colher na sua vida. No subtópico 3, nós vemos a fidelidade de Deus para com este povo. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois Deus, o Senhor de Israel, deu toda a terra que jurara dar aos seus pais, e palavra alguma falhou de todas as coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Meus amados irmãos, desde quando este povo saiu do Egito para a terra prometida, tudo quanto o Senhor falou se cumpriu. E isso é uma segurança, isso é uma verdade que as Sagradas Escrituras nos traz, que traz um conforto, um alento para o nosso coração, que nós sabemos que o nosso Deus é fiel. O nosso Deus não falha. Se Ele falou, Ele cumpre, meu amado. Olha, eu tenho algumas referências que eu gostaria de ler juntamente com você, que está registrado em Isaías, no capítulo 55, no verso 11, que diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Essas palavras é do nosso próprio Deus. Ele garante. Se Ele falou, irmão, fica tranquilo, vai se cumprir. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se o nosso Deus está operando, está agindo na sua vida, tenha certeza, a convicção que ninguém, nem obra nenhuma do inimigo pode impedir o que Deus começou na sua vida. No Evangelho de Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 21, também diz assim, no verso 33, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que Deus falou, meu amado irmão, na Escritura, na palavra profética, nas suas sagradas escrituras, na nossa Bíblia cristã, tenha certeza que vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, muitas coisas estão se cumprindo e muitas coisas ainda se cumprirão nesta terra e também nas nossas vidas.
Todas as coisas que sucederam desde que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. E aqui eu já destaco que Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Da mesma forma, na vida do povo de Israel, que as coisas cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Aqueles que amavam a Deus, as coisas cooperaram para eles, as coisas deram certo para eles, mas os rebeldes, aqueles que rebeliaram, desobedeceram a palavra do Senhor, ficaram pelo caminho, morreram e não receberam a promessa. Que eu e você, meu amado, possamos ser obedientes à palavra do Senhor, para que nós venhamos receber de Deus as promessas nessa terra e a salvação, que é a nossa vida eterna. Tópico 3 diz: Josué abençoou os Rebunitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. No primeiro subtópico diz: 2,5 tribos são despedidas. A missão que lhe foi outorgada, melhor dizendo, e que abraçaram com todo o empenho, estava concluída. Meu amado, nós estamos partindo para o final da aula. E aqui eu já destaco para vocês algo de suma importância. Como é bom nós começarmos algo e terminarmos. Como é bom nós iniciarmos uma obra e finalizarmos. Aqui mostra que eles começaram algo e terminaram. E para a nossa vida, na nossa aplicação pessoal, nós podemos tomar como princípio e como lição o seguinte: comece algo na sua vida, dê continuidade, tenha princípios, tenha disciplina para você concluir isso que você começou. Quantas pessoas começam um curso e não terminam, começam algo na sua vida e não terminam, e ficam pelo caminho, né? E acabam sendo frustradas e ficam decepcionadas pela vida. Mas aqui eu trago um conselho de Paulo para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, dizendo assim, no capítulo 4, do verso 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que coisa mais linda quando nós vemos Paulo dizendo isso, que nós devemos combater o bom combate, nós devemos acabar a nossa carreira e nós devemos, por último, sempre guardarmos a nossa fé. Carreira cristã não é de quem chega primeiro, mas é de quem não desiste, não para pelo caminho, é de quem persevera, meu amado. Veja que a nossa vida cristã é como uma maratona. Não é quem chega primeiro, mas é aquele que persevera e chega até o fim. A palavra do Senhor diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel, permanecer nessa caminhada, Deus te dará a coroa da vida. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Paulo já destaca aqui, meus amados, que nós devemos permanecer, continuar e jamais desistir. Aqui nós vemos que muitas das vezes nós somos comissionados a fazer algo por Deus. Nós devemos perseverar na oração, perseverar na busca, na intercessão, buscando a face de Deus, para que nós venhamos ter êxito espiritual, né? E o interessante disso que nós podemos aplicar, que nessa caminhada ministerial, não importa quem faz, meu amado, não é quem, ou ciclano, ou bertando, ou A ou B que está fazendo, mas o importante é que esteja fazendo no centro da vontade de Deus, que esteja obedecendo à vontade de Deus, né? Uns plantam, como diz Paulo, outros regam e outros colhem. O certo é que o propósito de Deus sempre serão alcançados, né? Então, Paulo já destaca aqui a igreja de Corinto, no capítulo 3, no verso 6, dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Sempre nós entronizarmos Deus na nossa vida, jamais nós partimos para o antropocentrismo, né? Pensarmos que nós fazemos alguma coisa, até por onde que a salvação não é meritocracia, não é por obras, né? A salvação é um dom gratuito de Deus, a graça é dele, a salvação começa nele, continua nele e termina nele. Então nós precisamos sempre ter em mente que
É Deus quem nos dá a graça para trabalharmos, para fazermos algo para o seu reino. E o nome de Deus sempre é glorificado, meu amado. Então tenha isso em mente, que é Deus que nos dá a graça para fazermos alguma coisa para Ele, é Deus que nos chama, é Deus que nos capacita e é Deus quem honra os seus servos. Amém? Dando continuidade, subtópico 2, a exortação é obediência. Aqui eu já quero destacar com vocês o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. Josué exortou que tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei do Senhor que hoje vos mando. Josué 22:5. Meus amados, a obediência, ela é algo maravilhoso, é algo que alegra o coração de Deus, é algo que chama, eu digo que chama a atenção de Deus, é quando encontra um servo obediente. Nós vemos a passagem de Jó, que Deus elogia Jó para Satanás a respeito da sua vida aqui na terra. E nós devemos ser encontrados diante de Deus como obedientes. Olha para você ver que princípio maravilhoso que nós encontramos em 1 Samuel, no capítulo 15, 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Meus amados, a obediência, ela custa menos do que o sacrifício, o peso dela é menor. Às vezes, você pode estar até pensando, poxa vida, eu estou sofrendo tanto por estar caminhando por esse caminho da obediência, pela porta estreita, mas diante da palavra de Deus nós temos essa convicção que sempre será melhor o caminho da obediência. Sempre será melhor o caminho de obedecer a Deus, porque Deus, ele se alegra, Deus, ele é justo e fiel, e ele atende ao clamor daquele que é obediente. Veja que nós podemos ver depois o contexto nessa história de Saul, como o preço que ele pagou pela desobediência, né? Por não obedecer à palavra do Senhor. Então fica este princípio para nós, que nós devemos andar pelo caminho da obediência, que Deus, ele se alegra ao ver uma pessoa, um cristão obediente à sua palavra. Subtópico 3, o altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as tribos ergueram um altar. As 3 tribos ergueram um altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Olha aqui para você ver nesse contexto o que acontece com a falta de comunicação, meus amados. As 3 tribos estavam erguendo um altar como memorial, né? E eles foram mal interpretados porque não houve uma comunicação com a liderança, com os líderes, do que eles estavam fazendo, né, com os sacerdotes. Mas, de repente, nós vemos aqui que a comunicação, quando ela não existe, ela gera grandes problemas. Mas quando nós vemos que existe comunicação, traz consigo o entendimento, traz consigo a cumplicidade, né? E o serviço ao Senhor, é incrível isso aqui, que a comunicação, ela é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa vida social, para a nossa vida, né, familiar. A comunicação, ela traz cumplicidade, né? Ela traz o entendimento das coisas. Quando nós se comunicamos, entramos num diálogo, né? Traz cumplicidade, traz tranquilidade, né? Traz clareza das coisas, e isso é muito bom. Em Provérbios, no capítulo 18 e 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha o poder que tem as nossas palavras. A morte e vida estão no poder da língua. Então nós temos que saber domar a nossa língua, as palavras que nós falamos, como nós falamos. Às vezes você fala palavras corretas, mas às vezes com um tom errado, né? Devemos dosar o tom, dosar as nossas palavras, que nós devemos sempre colocar Cristo na frente, né? Ter o mesmo sentimento que Cristo teve, um sentimento de humildade nas nossas palavras, né? Com verdade, com sinceridade, com sutileza, com delicadeza. Eu sempre digo que nunca é demais você pedir por licença, com licença, por gentileza, né? Por obséquio, muito obrigado, né? Não tem de quê.
né? Posso te ajudar. Isso é maravilhoso, né? E traz um enriquecimento para a vida espiritual, social de um ser humano. Ó, nenhuma atividade autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Meu irmão, fuja da divisão, fuja do meio de conflito, dessas controvérsias, de falácias, né? A palavra de Deus não nos orienta que nós devemos viver no meio de falácias, no meio de controvérsias, no meio de fofoca, no meio, né, de pessoas que estão querendo dividir. O corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Nós devemos estar em harmonia com cada membro. A mão tem que estar em harmonia com o pé, a boca tem que estar em harmonia, os olhos, os ouvidos, tudo está em harmonia com o corpo para que tudo venha a ter um perfeito funcionamento. E assim deve ser a nossa vida cristã. Nós devemos viver em paz com todos. Se possível, tenha paz com todos, né? Evite conflito, evite controvérsias, conflitos, né? Ande pela palavra de Deus que você não vai errar. Olha que Salmo 133:1 diz assim, ó: um princípio e uma advertência para nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom e como é maravilhoso vivermos em união. Irmãos, eu parto aqui para a conclusão dessa aula, para que nós venhamos aplicar essas verdades bíblicas nas nossas vidas, para que nós venhamos desfrutar das bênçãos de Deus de uma forma maravilhosa, que nós venhamos receber a nossa herança, né? Que nós venhamos estar refugiados em Deus, né? Que Ele é a nossa proteção, o nosso socorro presente. E eu concluo essa aula dizendo assim: a principal lição que podemos aprender com esse estudo a respeito das cidades de refúgio é: o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desamparará em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Que você, nesta manhã, possa se ancorar nesta palavra, possa abraçar, agasalhar no seu coração e ter a certeza que Deus, Ele é um Deus fiel, justo, misericordioso, longânimo, compassivo, né? E amam todos aqueles que o temem e os que buscam. Que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada pelo nosso Deus, que a sua família seja abençoada, que a nossa nação seja sarada pelas poderosas mãos de Deus, e que nós viemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te desejo um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus possa te abençoar poderosamente a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.